Não, e aí fui entendendo um pouco mais de como que era a realidade, né? Porque é igual vocês falaram, né? Do lado de fora a gente imagina uma coisa, né? A gente nem eu vou falar pra você que eu acho que a gente nem faz ideia de como é lá. Né? Porque a gente vê o policial na rua e a gente não imagina o outro lado como que é, o psicológico do cara como tem que estar preparado, né? E às vezes a gente vê alguns vídeos que passam poucos trechos de treinamento, de psicológico, como é essa coisa na cabeça do policial, e a gente não entende como isso é importante, né, no treinamento, que se ele não tiver um psicológico preparado, ele pode fazer besteira na rua, Exatamente. né? Exatamente. E aí eu fui entendendo um pouco mais com esses policiais que já tinham passado lá, e aí eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero. E aí eu fui. Você era piloto no tático ou não? Eu fui policial motorista, né? No tático também? No tático. A minha carreira inteira, praticamente, eu fui motorista. Né? Então... A motorista sou eu, você era piloto. Não é assim piloto. Que os caras falam? Os caras falam, eu né, acho piloto. que é errado, né? Falar para quem dirige carro não é piloto, né? Mas não sei, tem né? algumas, é ou não tem é? algumas... Não sei se é errado. É errado falar que o motorista de carro é piloto? Não. Porque é piloto de Fórmula 1, porque não pode ser um... né? Tem alguns nomes, né? Em algumas gírias, algumas particularidades internas aí, mas... fui motorista. Eu falo que eu era motorista. Motorista. Pronto. Mas é uma das peças-chave da viatura. E aí eu fiquei durante esse período praticamente todo aí como motorista. Quando eu fui para a base aí, que eu fui para a rota, a mesma coisa. Você se predispõe aí. Tem avaliação. É o mesmo período, 90 dias também? Teoricamente sim, né? Hoje tem um curso específico de rota que você tem que fazer, né? Que é um curso de preparo emocional, enfim. Mas na época que eu fui tinha o estágio, e o próprio estágio já é um curso assim, teoricamente já é embaçado, só quem passou tem sabe. Nesse estágio que você faz na rota, por exemplo, lá tem a pressão dos policiais ali, eles fazem um pouco de pressão para ver se você já não vai abrir o bico, alguma coisa assim, porque eu entendo, olhando, hoje o meu conhecimento ele é mais na área militar do exército, enfim, né? Eu pude acompanhar um pouco mais isso aí. Então a gente vê como que é a pressão dos militares em cima de quem é o recruta que está querendo ingressar ali naquela parte que a gente fala da força especial, enfim, é um psicológico deles em cima dos recrutas. Porque ali ele já, é como você falou, né? Você já vê se o cara tá preparado para entrar ali, se ele vai dar trabalho, Sim. né? Quando você entrou na rota, teve um pouco dessa pressão ou não? Na verdade, o que eu falo? Precisa ter uma formação de caráter. Precisa ter uma formação profissional. E para você ser forjado, cara, em tudo, dificilmente você vai ser forjado no banho-maria. Dificilmente. Então você tem que moldar, explicar, cobrar, moldar, explicar, cobrar. E isso daí, muitas vezes, a maioria... Cara, eu tô pra te falar que 90% das pessoas que vão pros estágios, elas não conseguem ficar. Elas não conseguem. Não conseguem. Eu lembro que na minha época tinha uma média de 13, 14 que iam, ficava 2, 3... A maioria, é uma seleção bem... A maioria sai, porque ali você, até pegando um pouco do que vocês haviam perguntado, o policial que faz o trabalho, a atividade fim, ele precisa ser moldado àquela atividade mais agressiva, né? Ali você é um caçador. Sim. E aí, você tem que ser desenvolvido para caça, cara. Né? Então, você fica ali naquele jogo de tentar pegar o bandido, né, ou cometendo um crime, ou logo na sequência cometeu no flagrante. Então você tem que desenvolver a sua sagacidade muito mais. Então precisa ser treinado isso. E aí durante esse processo de estágio você vai avaliando o perfil, né, se a pessoa realmente está disposta, se quer, se realmente ela se dedica a ponto daquilo, entendeu? Porque é o que está escrito lá no batalhão mesmo. A rota é reservada aos heróis. Dentro do batalhão está escrito isso aí. É isso e ponto. É isso e poucas, como diz o pessoal que trabalha comigo. Meu pai, ele falou quando ele entrou no GAT, a primeira prova que deram para ele foi trocar a bandeira do prédio do Banespa. Nossa, você é louco. Ali na Paulista, se não me engano. Sai fora. Perto da Paulista ali. Trocar aquela bandeira assim. Lá na Boa Vista, na perto da São Vitor. Doido, mano. Os caras falam, tem que trocar a bandeira que tá suja. Então, porque na verdade, você é colocado em situações que a população comum não está acostumada, né? Então, você tem que lidar com altura, com... vamos supor, de repente, uma ocorrência de gravidade, de repente, você tem que lidar com, muitas vezes, salvar a vida de uma pessoa que está dentro de uma casa pegando fogo. O policial está sujeito.